Prontinho. Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço aí a presença de todos vocês. Ao palestrante também, o Eduardo Massal, que foi meu colega de turma, contemporâneo meu aqui do Mackenzie, nos formamos juntos aqui em Engenharia de Materiais. O Eduardo Massal, ele tem 17 anos de experiência na indústria aeronáutica, Embraer, TAM, VASP, trabalhou no departamento de engenharia, 7 anos como professor, 4 anos como coordenador do curso de graduação e pós, 5 anos como pesquisador, bolsista, a FAPESP no mestrado, CAPES no doutorado, fez estágio em pesquisa, programa de aperfeiçoamento de ensino, estágio, docência e intercâmbio laboratorial em diversas instituições. Ele tem doutorado, na verdade, ele é doutorando em tecnologia nuclear pelo IPEM, na USP, onde eu fiz lá também, com um sanduíche no ITA, mestre em ciências pelo ITA, tem 3 graduações, tecnologia em soldagem, pela FATEC, engenharia de materiais e metalurgia no Mackenzie, onde nós nos graduamos juntos, tecnologia mecânica e produção pela FATEC São Paulo, é técnico mecânico, fez 3 cursos de especialização em nível de pós-graduação, com ênfase na qualidade total e na manutenção de aeronaves, finanças de empresas, segurança de aviação e aeronavegabilidade. Aeronavegabilidade continuada, na verdade. Tá? Esse último ele fez no ITA, né? Tem mais de 30 cursos de aperfeiçoamento, né? Totalizando aí 1.650 horas, pela várias empresas como Embraer, a Boeing, Airbus, ANAC, Cenipa, FAB, DCTA, etc. Participação em mais de 23 workshops, atrelado ao perfil acadêmico, né? As atividades aqui de qualificações: engenheiro de estruturas, coordenador de documentação normativa da engenharia, inspetor de NDT nível 2 pelo DCTA e auditor de qualidade pelo DCTA. Elemento credenciado. Léo, tá sem som, Léo. Tá sem som. Tá sem som. Tá sem som, Léo. Tudo que eu falei estava sem som até agora? Tá todo mundo sem som agora, viu? Vocês também estão sem som. Tem que habilitar o som de vocês aí. Consegue habilitar? Tá, vocês ouviram? Tudo que eu falei estava sem som? Não. Tava com som. Só no fim agora. Só no fim. Legal. Massal, você está sem som também? Você consegue habilitar o seu microfone aí embaixo? Tem um botãozinho aí embaixo no canto inferior esquerdo da tela. Tem um escrito mute ali, um símbolo do microfone. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não sei se você achou aí. Engraçado, por que será que mutou todo mundo assim? Aí, agora acho que você está com som. Bom, ótimo. Só para terminar aqui, então, onde eu parei, é que o currículo do Massal já é a apresentação toda, já praticamente. Bom, vamos lá. Participações em áreas de safety, certificação, análise estrutural, estática, fadiga, tolerância ao dano, autor de relatórios técnicos e artigos, desenvolvimento tecnológico e seminários de tecnologia e inovação, membro da CDP, materiais e contribuições técnicas junto ao departamento aqui de engenheiro-chefe, tá? Isso de 2011 a 2017. Bom, obrigado, Massal, pela sua presença aqui. Eu vou te passar a palavra a hora que você quiser compartilhar e iniciar. Compartilhar já está compartilhado. A hora que você quiser iniciar, esteja à vontade. Obrigado, Léo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. É uma honra, né? Eu fico muito feliz de participar da Semana de Engenharia. Agradeço aí ao professor Jean pelo convite da palestra, de proferir a palestra, e o professor Léo também, né, pela amizade de colega de turma, né, a gente se formou juntos, 15 anos atrás, o tempo passa rápido, né? Boa. Mas eu fico muito feliz e espero contribuir com algum conhecimento e incentivar essa nova geração, né? Com certeza. O tema da palestra
ligas com memórias de forma, teoria e aplicações, show de imagens. Eu estou, como o professor Léo já me apresentou, eu estou estou fazendo doutorado, né, pelo IPEM, na USP, com parceria no ITA, né? E os meus orientadores são os professores Jorge Otubo e o professor Nelson Batista de Lima. O professor Jorge Otubo, na verdade, ele é o papa, né? Ele é o mentor dessa matéria, né? Ligas com memórias de forma. Eu sou somente um dos representantes dos vários orientados que ele já orientou, né? De mestrado e doutorado. Então, vamos lá. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem, né? Tá tudo bem. Então, o Léo já me apresentou, então eu vou começar já falando sobre o conteúdo do tema de hoje, né? Eu vou seguir esse conteúdo, fazer uma breve introdução, passar pelo desenvolvimento, falar alguma coisa sobre o material e dos processos intrínsecos ao material, como ele é produzido, como que se faz a caracterização e aplicações tecnológicas. E fechando com alguns vídeos também. Bom, como introdução, né, a motivação e justificativa, ele vem desde o material, que é um material estratégico, pelas inúmeras características intrínsecas de recuperação de forma, de até 8% de recuperação da deformação, de porcentagem de deformação, além da tecnologia de produção. Então, são poucos os países detentores, que sabem produzir a liga, de fato, né? O Brasil, por exemplo, importa a maioria desses produtos, subprodutos, então, e as inúmeras aplicações em múltiplas áreas. Então, aqui, por exemplo, área aeroespacial, área aeronáutica, na aviação comercial, a área aeroespacial, por exemplo, a NASA utiliza aqui para a roda são super elásticos, essas rodas são super elásticas para andar em outros planetas, né? Na robótica, na medicina. Então, por exemplo, aqui em prótese de ortopédica, stents para o coração, que é um material super elástico, fios ortodônticos, limas endodônticas, utilizado na construção civil para amortecer terremotos. Enfim, são algumas das... Aqui tem acoplamento de tubulação hidráulica, utilidades domésticas, por exemplo, óculos com material super elástico para aumentar o conforto, né, do usuário. Então, são inúmeras aplicações. Essa é a motivação desta liga. Então, o objetivo é apresentar alguns aspectos gerais dessas ligas com efeito de memória de forma e superelasticidade, em especial a liga níquel-titânio, conhecida como nitinol, e incentivar o potencial humano, essa nova geração de engenheiros, né, da escola, ao desenvolvimento dessa engenharia e pesquisa nessa área de materiais, especificamente nessa área de ligas com memórias de forma. Aqui no centro nós temos o esquemático de o que é essa liga, né? Essa liga, ela se deforma, aqui no esquerdo, ele é reto, você aplica uma deformação, ele se deforma pseudoplasticamente, e quando você aquece essa liga, ele recupera a forma original. É chamado de efeito memória de forma. Ou, simplesmente, você deforma e depois você descarrega, ele recupera a forma original, esse efeito chamado de superelástico. Aqui, Léo, só me ajuda aqui. Agora eu queria compartilhar um vídeo. Você consegue abrir esse vídeo aí no seu computador? Sim. Espera aí. Você pode abrir no seu computador e clicar de novo ali no Share Screen, e aí você escolhe essa tela do vídeo. Tá. Pode abrir aí no seu computador. Abrir o vídeo.
Isso. E aí você clica de novo ali no Share Screen. Ah, sim. Tá, dividir. E aí você, isso, seleciona. Dá para ver? Sim. Ok, então. Então, aqui é uma liga com uma chapa, né, de níquel titânio. Então, ele tem recuperação de forma two-way, né? Você tem a forma memorizada, as duas formas memorizadas. Então, ela vai modificando a forma de acordo com a temperatura. Então, numa temperatura sobre a mesa, numa temperatura ambiente, ele tem a forma aí, enrugada, né? Daí você resfria ele aqui dentro do nitrogênio líquido, ele volta para a forma original, né? A forma plana, né? O mais plana. Eu queria dividir só um momento, porque eu não estou acostumado com Zoom. Hello everyone. Today I'll tell you about one unusual object. O vídeo acho que ficou por trás, Massal, não está aparecendo. É. A gente está vendo a tela do Zoom aí. Aí, agora sim. Scientists. Let's conduct an experiment. O vídeo sumiu de novo, Massal. Aí, agora estamos vendo o vídeo. Dá para ver? Agora sim. Ah, sim. Eu vou voltar aqui. Agora sim. Hello everyone. Today I'll tell you about one unusual object, the paperclip. This clip is made from a very unusual material. Ethanol is an ally of nickel and titanium in proportions of 45% titanium and 5% nickel. This alloy has a unique property that was discovered in 1961 by American scientists. The property of this alloy is called shape memory. So, to demonstrate this property, let's conduct an experiment. Take a clip of ethanol and deform it. Besides the clip, I as well have a spring made of ethanol, which I have also deformed into a rounded shape. The activation temperature of ethanol is about 40 degrees Celsius. I have turned on the burner on the stove and put the deformed ethanol clip on its surface. Over time, while heated, the clip begins to return to its original shape. The same thing happens with the spring. Changes the crystal lattice configuration of ethanol changes from one phase to another. Also, ethanol is 10 times more elastic than other metals. While ethanol restores the shape, it can also do some work. Let's see what kind of work a small spring of ethanol can make. I have attached the spring to a tripod and hung a porcelain basket onto it, which weighs 180 grams. Next, we straight the spring. For the spring to be tightened again, I'll heat it with a lighter. Let's proceed. As you can see, the spring has lined the basket quite easily. Now, let's complicate the task. I'm adding metal bears into the basket, and the total weight now becomes 278 grams. Testing the spring. As you can see, the spring can easily handle that task. Adding more weight. I now put the stone and a piece of beer into the basket. Total weight is now 440 grams. And as you can see, nothing can stop the power of our spring. In order to ensure perfect
deu para ter uma ideia do que é o material com efeito memória de forma, né? Então, essa mola, o clips, ela se deforma, você aplica uma deformação e com o aquecimento ele consegue recuperar a forma, né? Inclusive levantar pesos, como se fazendo o papel de atuadores. Bom, esse aqui é um esquemático de um monocristal, mas de forma didática fica mais fácil de entender, né? Então, aqui nós temos a austenita. Quando você resfria essa austenita, esse monocristal, ele se transforma na martensita, em até 24 variantes de martensita. E ao aplicar uma deformação nessa martensita, ele vai havendo demaclação dessa martensita na direção preferencial da deformação, ocorrendo uma deformação macroscópica da martensita, e quando você aquece acima da temperatura de austenitização, ele consegue voltar para a forma original. Então, seria mais ou menos essa ideia do efeito memória de forma. E, especificamente na liga níquel-titânio, nós temos uma estrutura B2, que é uma estrutura cúbica, do tipo cloreto de césio, e ela se transforma na estrutura B19' monoclínica, né, passando por estruturas intermediárias, ortorrômbica, trigonal. Então, são estruturas típicas de níquel-titânio, né? O diagrama de fases, a liga em específico do efeito memória de forma está próximo da liga da composição equiatômica. Então, é próximo de 50% de níquel, 50% de titânio, aproximadamente. Então, veja, tem aproximadamente ponto de fusão da liga níquel-titânio, 1.300 graus Celsius, mais ou menos, né? Nós temos alguns precipitados, como tem N3, precipitados ricas em níquel, tem outros precipitados ricas em titânio, mas o que eu queria mostrar, assim, de modo geral, é o diagrama de fases e que a composição da liga é próximo da equiatômica. É uma estrutura ordenada, né? Aqui a curva tensão-deformação. Então, só para um comparativo, o aço inoxidável, a recuperação elástica em torno de 1%. E a do níquel-titânio, que é um material superelástico, ele consegue chegar até acima de 8%. Então, aqui, nessa curva superior, tensão-deformação, é típico de aço inox, né? Então, você tem aqui a deformação elástica, depois deformação plástica permanente. Ele se deforma plasticamente, depois do limite de escoamento. No material superelástico, não. Superelástico, ele consegue ter uma grande deformação e quando você descarrega a carga, ele recupera a forma, esse chama-se efeito pseudoelástico ou superelástico, ou seja, ocorre uma transformação da austenita para martensita mecanicamente. E a última curva de baixo, você deforma ele consegue ter uma grande deformação plástica, solta a carga e você precisa de aquecimento para recuperar a forma. Ou seja, a martensita se deforma, quando você aquece, transforma para austenita e você recupera a forma. Então, tudo isso depende da temperatura. Tem materiais que estão dentro desse campo, apresentando efeito memória de forma, e tem materiais que estão no campo superelástico. E tem materiais que têm as duas características, né? Uma diferença dos materiais convencionais, por exemplo, no aço inox, a martensita, ela tem um maior módulo, né? Uma maior resistência. No caso do níquel-titânio, é ao contrário. Então, por exemplo, o módulo da liga níquel-titânio, da martensita, ela é bem menor, ela é metade, praticamente, da austenita, né? Assim como acontece para o limite de escoamento. Ele tem totalmente recozido, ele tem uma boa trabalhabilidade, só que ele encrua muito fácil. Essa é uma das características dessa liga. A usinabilidade, ela é mais difícil, né?
Bom, dos processos de caracterização, uma das primeiras que você precisa utilizar para caracterizar a liga é a análise térmica diferencial. Então, esse é o equipamento, né, de DSC, que é utilizado, com gás hélio, argônio, tem a câmara aqui, onde você coloca a amostra, nitrogênio para resfriar, tem os controladores de temperatura. Basicamente, a resposta que você tem desse equipamento são as temperaturas de transformação. Em que temperatura começa a austenitizar e quando ele termina, ou seja, acima de 89 graus Celsius, ele é totalmente austenítico. E você resfriando, quando inicia a transformação martensita e quando termina. Ou seja, aqui na temperatura ambiente, ele é totalmente martensítico. O ensaio de tração, né? A diferença é que você precisa de uma câmara ambiental, seja para aquecer a amostra, ou seja para resfriar com nitrogênio líquido, né? Então, aqui dentro da câmara, você tem um corpo de prova, tem um extensômetro para medir a deformação, termopar para medir a temperatura. Então, são alguns equipamentos que foi utilizado, né? Então, basicamente, é o mesmo princípio, alguns utilizam extensômetro óptico, e as curvas típicas que foram obtidas, por exemplo, 2, 6 e 8%, você deforma, você aquece, acima da temperatura de austenização, ele recupera a forma. Criando-se um platô. Então, geralmente tem um platô, é onde que você tem um realinhamento da martensita, né? Algumas amostras aí de análise de superfície de fratura, mostrando, né, a característica de fratura dúctil. Aqui, desde a amostra não solubilizada, solubilizada, envelhecidas, apresentando, em todos os casos, características de fratura dúctil, né? Então, é um material que tem fratura dúctil, material dúctil. Micrografia, exemplos de micrografias, apresentando aqui as variantes de martensita, aqui utilizando a metalografia convencional, aqui com polimento eletrolítico, né? Você vê as variantes de martensita. Aqui é um microscópio óptico, que você tem a câmara ambiental. Você consegue aqui aquecer a amostra e verificar o aparecimento da martensita, o aparecimento resfriando, você consegue verificar o aparecimento da martensita e desaparecimento da martensita. Então, por exemplo, aqui a 70 graus Celsius, eu vou resfriando 60 graus Celsius, 50, ele vai começando a aparecer as variantes de martensita. Então, a martensita se formando, isso, olhando no microscópio óptico. Esse microscópio é lá no ITA, né? Aqui ele totalmente martensítico, né? 30 graus Celsius, e depois ele vai desaparecer na martensita. 40 graus, de novo, né? 30, resfriando, aquecendo. Até 120 graus, totalmente austenítico. Resfriando, vai se transformando em martensita. Aqui as variantes de martensita, depois vai aquecendo de novo. Processo de fabricação. Então, começa da produção do lingote. As duas principais é por fusão por indução a vácuo, VIN, e por fusão por feixe de elétrons. Então, tem uma imagem aqui de como é a produção do lingote. Processos secundários, por forjamento, aqui o exemplo de forjamento rotativo, trefilação para produção de fios, e tratamento térmico para memorização da forma. Aqui é um forno de feixe de elétrons, lá do DCTA. Então, você tem um canhão de elétrons, onde você coloca a matéria-prima e você faz o lingote, né? Aqui, a visão do interior da câmara. Aqui você tem o cadinho refrigerado de cobre, refrigerado a água. E você faz aí os botões, por exemplo, para verificar os parâmetros de corrente, velocidade do feixe. A carga aqui, por exemplo, para o lingote 1, lingote 2, você utiliza barras, chapas de níquel eletrolítico com 99,7% de pureza, titânio grau de alta pureza, também 99,5%, e você tem que balancear a composição química, né? Considerando aí a evaporação, né? Devido à diferença de pressão de vapor. Aqui a lingoteira, né? Onde você tem a barra de alimentação, ela rotaciona e avança. Então, você vai formando o lingote.
Aqui são exemplos de barras formadas por feixe de elétrons. Então, são barras de 20 centímetros, 200 milímetros de comprimento. Você pode fazer cargas com chapas, né? Você aplica solda aqui para juntar as chapas. E tudo isso é controlado. A corrente do feixe de elétrons, a velocidade longitudinal do carrinho, velocidade de alimentação da carga, a rotação da carga. Então, você vai produzindo os lingotes, as barras, verifica o peso, né, quanto que evaporou. Aqui é uma imagem do lingote. Aqui faltou corrente, o lingote 1 faltou corrente, então criou-se vazios. O lingote 2, aqui a corrente foi melhor, então tem uma estrutura melhor. Verifica-se a dureza, né, da base, do meio, da superfície. Verifica-se a microestrutura, né, a rede eutética de precipitados. A barra, idem, né, a mesma coisa, é uma barra, o aspecto da barra que foi feito no feixe de elétrons. Uma outra alternativa é por fusão por indução a vácuo. Então, esse foi um lingote de 20 quilos, foi produzido em parceria com a Villares e do ITA. A vantagem é que você consegue uma melhor homogeneização, devido à indução eletromagnética, né, magnética. A desvantagem é a contaminação por carbono, por causa da grafita, né, a lingoteira, e a contaminação por oxigênio, que ambos, o carbono e o oxigênio, fragilizam o material. E esse lingote de 90 milímetros, ele foi forjado a quente, na multialloy, até 50 milímetros, depois laminado a quente, até 16 milímetros. Aqui, somente para esclarecer, né? No doutorado, por exemplo, eu estou utilizando aqui uma liga rica em níquel. Então, ela é super elástica na temperatura ambiente. No mestrado, eu utilizei uma liga rica em titânio. Veja que a diferença é muito pequena. E essa diferença aqui, você já tem diferença na característica do material. Um é super elástica na temperatura ambiente, e a outra é efeito memória de forma. Aqui é a composição, né, que foi feita. O bruto de fusão, 90 milímetros de diâmetro, então você tem uma estrutura aqui grosseira, dendritas, e no bruto de forjado laminado você tem uma estrutura mais granular e aqui axial. Aqui já tem 16 milímetros de diâmetro, o bruto de forjado laminado. Então, o forjamento que foi utilizado foi o forjamento rotativo, né? Por compressão direta. Então, você tem os martelos, que vai rotacionando aqui, 2 martelos, né? Que vai rotacionando, ou 4 martelos, e vai produzindo as barras. A laminação por compressão direta, então você tem um laminador, né, por cilindro de laminador, e que você vai também reduzindo o diâmetro. Aqui é a imagem, né, da forja rotativa, lá instalada no ITA, né, e aqui é a imagem do laminador. São utilizados os fornos, né, para você fazer o aquecimento acima da temperatura de recristalização, porque a conformação é feita a quente, né? Então, você tem fornos convencionais, forno tubular, forno a vácuo. A trefilação é fazer, você tem a fieira aqui, e você aplica uma força de tração na saída, e você reduz a seção transversal. Então, você produz fios. Depois do forjamento, trefilação, você parte para a trefilação. Então, essa é a imagem da trefiladora, monobloco, lá no ITA, né? E você tem aqui a imagem das fieiras. É utilizado também a Instron, né? Que você consegue aí, reproduzir tanto as curvas de tensão e deformação, como trefilar. Então, aqui as imagens do fio forjado. Aqui, nesse canto, você tem aqui um aquecimento indutivo. Então, é utilizado aqui uma bobina em que você faz o forjamento a quente. Então, você gradualmente vai de 12 milímetros, você vai reduzindo o diâmetro até chegar a 4,5 milímetros. Aqui a imagem de 4 martelos, 2 martelos. Laminação, né? Também idem, né? Você vai reduzindo a seção transversal da barra. Se utiliza a metalografia convencional, né? Então, isso aí é de praxe, né?
Se utiliza o microscópio eletrônico de varredura. Então, tem algumas imagens por elétrons secundários, elétrons retroespalhados. Aqui a imagem do MEV lá do lado do ITA. Análise utilizando o software ImageJ para verificar o contorno de grão, o tamanho de grão. O ensaios de dureza. Então, se utiliza aqui o equipamento também semiautomática. Difração de raio-x, né? Também. O DSC, que já foi mostrada. As curvas de DSC, as curvas de temperatura de transformação, então, é bastante útil, né, para caracterizar essas ligas. Por exemplo, essa liga, ele é utilizado no flap, no bordo de fuga da asa. Então, você consegue aqui, como a temperatura de final de martensite é menos 53 graus Celsius, é aproximadamente a altitude da aeronave, a 10 mil metros de altitude, você tem essa temperatura. Então, o flap, ele está na fase martensítica, ele está reto. E quando na aproximação a 3 mil metros de altitude, a menos 4,5 graus Celsius, então ele é totalmente austenítico. Então, você consegue, a borda de fuga da asa, você consegue o quê? Ter uma maior performance da aeronave, com menor consumo de combustível, né? A difração de raio-x, então, ele verifica aí a estrutura cúbica B2, a estrutura monoclínica martensítica, né? Então, os picos aqui característicos do níquel-titânio. Através da micrografia óptica e MEV, você consegue verificar como que essa microestrutura, ela vai, o crescimento de grãos, a recristalização, você consegue acompanhar a formação de camada de óxido, formação de trincas, então você consegue acompanhar o que acontece no forjamento, na laminação. Aqui, por exemplo, né, uma microestrutura homogênea, refinada, após uma redução de 20%, né, redução de área. Aqui, uma microestrutura, exemplo de microestrutura heterogênea, então você tem grãos grosseiros aqui mais próximo da base, grãos finos aqui no centro, bandas de deformação, trincas, então tudo isso você consegue verificar. Aqui, um exemplo, né, como que vai variando esse tamanho de grão, né, conforme você vai forjando, laminando, tudo em função da recristalização dinâmica, o que acontece na microestrutura quando é conformada a quente e a frio, tanto por compressão direta, né, como por compressão indireta, na trifilação, e o gradiente de dureza. Então, aqui são exemplos de mapas de dureza. Então, aqui, por exemplo, você verifica como que ele encrua mais superficialmente, né? E aqui, no começo, ele é mais uniforme. E existe um paralelismo, tanto das amostras de tendências, tanto das amostras forjadas como das amostras laminadas. Por MEV, você consegue verificar aqui os precipitados, né, com auxílio do EDS, a formação de quais precipitados, né, como que é a composição química dessa camada de óxido. Então, conforme aí a literatura, então, você tem a formação de TiO2, TiN3, devido aí à difusão, né, do titânio, a difusão preferencial do titânio, do material para a superfície e do oxigênio para dentro do material. Formação de vazios. Então, tudo isso vai alterando aí a composição próximo da superfície e subsuperfície. Uma imagem do MEV, né, onde você tem uma imagem mais clara dos defeitos, a formação da camada e os defeitos superficiais. Aqui o EDS, né, evidenciando aqui o óxido, né, o oxigênio, o carbono, o oxigênio na superfície. A trinca, né, trincas aí de 100 micrômetros, devido à mordedura do martelo do forjamento. A barra, né, os cuidados que se deve ter, por exemplo, fazer inspeções por líquidos penetrantes, para evitar que essas microtrincas ela se propague durante a conformação. Então, você faz aí um lixamento bem superficial local.
Alguns tratamentos térmicos foram feitos, né, desde 650 graus Celsius até 800 graus Celsius, para verificar aí como que, dentro do material, a homogeneização da microestrutura, difração de raio-x, novamente, os picos de difração. Então, tamanho de grão de 38 microns até 52 microns. De novo, né, mapas de dureza, como que esse encruamento do material, a recristalização, né, como que está sendo recristalizado, se o tratamento térmico está sendo efetivo, se a temperatura está adequada, se o tempo, se tem que aumentar o tempo de tratamento térmico. Então, verificação da quantidade de precipitados, né, novamente aqui, mapas químicos, e aplicações. Então, aqui, por exemplo, aqui eu vou começar sobre as aplicações. Desde a década de 70, as ligas níquel-titânio são conhecidas. Uma das primeiras aplicações é acoplamento de tubos hidráulicos. Então, você tem uma luva com níquel-titânio, com efeito memória de forma, e você aplica diferença de temperatura, e ele consegue juntar tubulações, juntar as duas partes, com efeito memória de forma. Então, as vantagens: não tem ferramental caro, não precisa de acessos, não tem vazamentos, um peso mais leve, feito a inspeção, a manutenção é feita por inspeção visual, é fácil a instalação, enfim, existem muitas vantagens em relação a acoplamentos roscados, né? E, atualmente, sempre estão surgindo novas patentes em múltiplas áreas. Por exemplo, aqui nós temos o equipamento de liberação de painel solar. Temos uma bucha com um atuador com efeito memória de forma, uma parte é presa ao painel solar, e quando chega a uma determinada altitude, né, com o aquecimento do solar, ele expande, essa bucha expande, e aqui você tem um vinco, e ele desmembra o painel solar. Então, ele automaticamente o painel libera o painel solar com aproximação do espaço, né? Aplicações na robótica. Então, você tem aí exemplo de mão, né, que fecha por aquecimento. Outro equipamento de uso aeroespacial, né? Antena espacial de níquel-titânio. Aqui, então, ele no estado martensítico, ele está encolhido. E quando ele vai atingindo o espaço, ele vai abrindo, conforme o aumento da temperatura no espaço, né? Até a forma memorizável. Atuadores por mola, né? Aquele vídeo que eu passei, então, você consegue ter a atuação, né? Conforme a temperatura, então você vai aquecendo, ele vai, inclusive, né, levantar peso. Aplicações na ortodontia, então, lima endodôntica com um material super elástico, você consegue aqui fazer tratamento de canal sem que essa lima frature, né? Então, consegue aqui adentrar no canal e fazer o tratamento correto, né? Até aparelhos ortodônticos. Então, esse fio, você consegue uma correção dos dentes com maior conforto para o paciente, né? E você não precisa ficar apertando o aparelho, indo a cada semana e apertando, porque ele já tem essa forma memorizada, constante. Óculos, né? Óculos super elásticos. Aqui um acessório também para utilizar no sutiã, né? Para conforto, aumentar o conforto. Para quem joga golfe, né? Então, você aqui, na base aqui da ferramenta, você tem essas tiras super elásticas, ele amortece o impacto da bolinha com o equipamento. Você, segundo estudos, você consegue ter uma melhor performance do esportista, utilizando também essa característica de super elástica, né? Ele absorve o impacto da bolinha. Aplicações médicas. Então, você tem para embolismo pulmonar, você tem esse equipamento, quando ele adentra aqui
nas artérias, ele abre, né, nesse formato. Então, você consegue aí evitar o embolismo pulmonar, né? O stent é mais conhecido, então você coloca ele encolhido, no estado encolhido, e quando na temperatura do corpo humano, ele fica estendido, na forma estendida. Mais um exemplo de aplicação. Então, e evita aí problemas, né, de entupimento da veia, né? É utilizada para luvas fisioterápicos, então você aquece, resfria, e você ajuda o paciente a recuperar os movimentos. Então, essa é uma luva super elástica, com efeito memória de forma, níquel titânio. Implantes ortopédicos, em uma fratura, por exemplo, você consegue colocar um implante e você tem uma recuperação, uma junção do osso com um intervalo de tempo muito mais rápido, né? Porque você aplica uma força constante na junção de ossos, na fratura. Controle de abalos sísmicos, onde tem problemas de terremoto. Então, como ele amortece vibração, é utilizado aí, por exemplo, no Japão, nessas construções, né? Aqui nas sapatas de pontes, né? Para evitar amortecer essas vibrações. Aqui um exemplo de aplicação automobilística. Então, é um Corvette, né, de 2014, ele usa um fio de liga com memória de forma. Então, com o aquecimento, ele abre essa janelinha, né, por efeito memória de forma. Aplicações na aviação, desde trem de pouso, flaps, aviação supersônica, aviação de asa rotativa. Então, existem dezenas de aplicações, essas tecnologias mórficas, né, que você consegue variar a forma, melhorar a performance aerodinâmica, e você reduz o peso, né, e, consequentemente, reduz aí o consumo de combustível. Então, por exemplo, aqui, no trailing edge do bordo de fuga da asa, são utilizados, por exemplo, várias placas, né? São flaps, se eu chamar de triflaps, forward, mid, aft flap, inboard flap, outboard flap. Então, são várias placas. E tudo isso é feito por aquecimento, resfriamento, e você consegue aumentar a curvatura da asa. Atualmente, né, o processo convencional utiliza sistema hidráulico, e você tem o fluido hidráulico, então você tem bombas, sistemas hidráulicos, e com essa aplicação com ligas com memória de forma, você poderia eliminar esses sistemas, e você economizaria em peso e consumo de combustível. Outro exemplo... Marcelo, desculpa só te interromper um segundinho, porque a gente tem um tempo bem acertado pelas palestras. Não sei se você consegue mais uns 5, 10 minutos finalizar. Ok. Dá para dar um tempinho para o pessoal perguntar, pode ser? Pode ser. Obrigado, então, viu? Desculpa interromper. Imagina, já estou terminando, vou rapidinho. Fique tranquilo. Então, tem uma imagem de túnel de vento, onde você tem uma asa flexível, né, essa asa mórfica. Então, você tem aqui as rodas, né, os eixos, onde você consegue aí aumentar a amplitude, a deformação, a curvatura da asa, tanto em termos de curvatura, como em termos de aumentar a largura, né, a largura da asa. Então, sistema telescópio, sistema mola também, por aquecimento, resfriamento. Aqui são os vortex generators, são essas pequenas aletas que são colocadas nas asas. Você consegue diminuir o arrasto e aumentar a performance aerodinâmica. Simplesmente você modifica, né, na posição de pé e na posição deitada. Você aquece e resfria. Então, você também consegue aí diminuir esse arrasto aqui, que em voo de cruzeiro,
que você teria em voo de cruzeiro, ele no modo deitado, você tem uma camada limite, né, o fluido aerodinâmico melhor. De novo, né, acoplamento de tubulação hidráulica aqui da asa da aeronave, você tem 60% de redução de peso, uma performance de compressão de 160% melhor, né, de 8.000 PSI, mais compacto, tem alta vida de fadiga, é mais barato. Aqui é utilizado no bordo de fuga do motor da aeronave, você consegue essas aletas triangulares são por efeito memória de forma. Então, você aquece e resfria. Essas aletas, elas fecham e abrem. Com isso, você consegue turbilhonar, misturar o ar quente mais rapidamente, né? O ar quente com uma velocidade menor, com ar frio com uma velocidade maior, do lado externo e do lado interno do motor. E você reduz aí o ruído, a vibração, e foi feito testes em bancada, testes em voo, aqui o 777, né? O motor GE, e também no bordo de ataque de aeronaves de supersônicas, você consegue uma performance aerodinâmica melhor. Controle vibracional melhor de equipamentos rotativos. Aqui, mais uma vez, né, você consegue uma melhoria do ruído, redução do ruído, então em decibéis, até 7 decibéis, utilizando-se flaps, né, com memória de forma, Shape Memory Alloy. Aqui, um teste no túnel de vento. E aqui outro exemplo, né, de uma asa mórfica, né, uma estrutura de asa mórfica. Então, você tem elementos de aquecimento. Então, enfim, melhor performance com recuperação de forma de até 8%, maior resistência à fadiga e à corrosão, excelente capacidade de amortecimento de vibração, facilidade de se deformar em baixas temperaturas. O processo de feixe de elétrons é pioneiro no mundo, se consegue em produção em larga escala, lingotes até de 150 milímetros, já foi produzido, né, pelo professor Jorge Tubo, ligas de alta pureza, com baixa concentração de carbono e oxigênio, operação em alto vácuo, então essa evaporação, consegue se controlar essa evaporação preferencial de certos elementos, desde ligas superelásticas na temperatura ambiente, né, quando é rico em níquel, até ligas com efeito memória de forma, aquelas ligas ricas em titânio. Se consegue, através de tratamentos térmicos, né, você precipita, reprecipita, e você ainda tem aí esse controle de melhorar o efeito memória de forma. Aplicações em múltiplas áreas, eu acabei aí dando alguns exemplos, e principalmente na área aeronáutica, aeroespacial, né, com redução de peso, economia de combustível, aumento da sustentação, menor arrasto, redução de ruído, aumento da confiabilidade, você tem menos problemas de vazamento, estruturas, ele tem menos corrosão, menos fadiga, deformações recuperáveis largas e precisas e flexibilidade de projeto. Tudo isso eu apresentei na Embraer, né, como contribuição de inovação, né, como contribuição tecnológica, isso de 2015, nos últimos anos. Eu gostaria de agradecer, né, o ITA, o IPEM, a CAPES, a FAPESP, a FINEP, o CNPq, o DCTA, o Mackenzie, né, a FATEC, a Mauá, a Poli, o Instituto de Química, Villares Metals, Multialloy, a Stewards, a NET. Então, são várias instituições em que eu acabei utilizando aí a infraestrutura de laboratório, desde quando eu estava estudando aí no Mackenzie, né, desde a graduação, eu acabei tendo aí atividades paralelas com o mestrado, né? Então, eu tenho muito a agradecer aí às diversas instituições. Então, eu acho que eu passei um pouco, né? Eu deixo o meu contato, eu agradeço muito, agradeço de novo aí ao professor Jean, aos professores do Mackenzie, que agradeço muito ao Mackenzie, né, ao staff do Mackenzie. Tenho muito orgulho de ter estudado no Mackenzie, né, uma escola aí que eu tive, né, essa formação de materiais bem forte, né? Eu estava conversando com o professor Léo, né?
o público-alvo, né? Eu tentei, assim, ser o mais simples possível, né? Mais didático. Eu não coloquei fórmulas nenhuma. Nunca vai ser. Perfeito. Massal, eu queria agradecer muito pela sua apresentação, tá? É um assunto realmente extremamente complexo. Eu queria aproveitar esse finalzinho, te passar uma pergunta aqui muito pertinente do aluno nosso de materiais, o William Bellino. Ele está parabenizando você pela palestra. Ele faz uma pergunta muito pertinente, né? Ele fala, já que você está tendo variação o tempo todo, lembrando que é transformação de fase, tá? Não é deformação, não deixa de ser uma deformação, mas é transformação de fase. E ele pergunta como é que funciona o processo de fadiga no material, uma vez que ele varia a sua forma diversas vezes. Se isso não seria um mecanismo para a fadiga no material. Já existe um estudo pela Boeing, pela NASA, inclusive eu tenho alguns vídeos, e são vídeos rápidos, acho que dá tempo de mostrar, né? Vamos lá? E para a utilização na indústria aeronáutica, então você tem aí 100 mil pousos e decolagens. Uma aeronave ela tem uma vida útil aí de 100 mil pousos e decolagens. E esse material com ligas com memória de forma já foi provado, ensaiado, que já se chega aí a 10 mil, 30 mil pousos e decolagens. Ou seja, você consegue deformar, recupera 10 mil vezes, 30 mil vezes. Então, é perfeitamente viável, né? Então, eu trouxe alguns vídeos adicionais. Aqui, por exemplo. Dá para ver, Léo? Dá para ver sim, perfeito. Esse é o gerador de vórtice, que é colocado em cima da asa. Resfriando ele deita, né? Aí a superfície superior da asa. Isso aqui é para manter a camada limite, quando a aeronave está em baixa velocidade. Então, ele está de pé. Só que ele cria arrasto em voo de cruzeiro. Então, ele deita, na posição deitada, ele diminui o arrasto. Ele resfria. Então, tem a colaboração da Boeing, da NASA, né? E esse hinge, essa que é feito com memória de forma. Having this feedback coming back and forth on how the designs of the alloys, how the devices are performing, what we can do to improve it, to get better work on it. And this back and forth going is absolutely critical in maturing this technology. And more importantly, it's absolutely critical in the adoption of this technology in the future aircraft and the ecosystem of the aviation. Aqui a ponta da asa, utilizando o princípio de asa mórfica, né, asa adaptativa, ele consegue flexionar tanto para cima como para baixo, sob aquecimento ou resfriamento. Então, você evita aí o turbilhonamento de ponta de asa. Esse é um protótipo, né? Aí já na bancada, né? Tecnologia da NASA, uma startup chamada Smart Tire Company está desenvolvendo pneus que não precisam de ar e logo são à prova de furos. Batizado de Metal, o produto terá material usado nas sondas da agência espacial e será, além de mais resistente, sustentável. Segundo o CEO da startup Earl Cole, os pneus são feitos com um material chamado Nitinol Plus, que retém memória da forma original e não precisam de ar. Além disso, a resistência prolongada do produto permite usá-los de forma contínua e contribui também para a redução do desperdício de borracha. O projeto está sendo desenvolvido em parceria com a NASA e com a empresa de micromobilidade Spin, que faz parte da montadora Ford. A empresa quer começar a vender os pneus Metal a partir de 2022. Ainda não há informações sobre o valor do produto.
Muito bom. Mais um vídeo. Essa é a mesma aeronave, né? De 0 até 50 graus. Asas flexíveis. Então, você tanto para cima como para baixo. Mais aerodinâmica, tanto para aviões supersônicos. Redução de peso de até 80%. Novamente, né, o pneu com material super elástico. NASA has spent half a century literally trying to reinvent the wheel. O problema é que você não consegue fazer manutenção desses pneus, né? Então, uma das formas é utilizar, que a NASA encontrou, foi utilizar um material super elástico, e tem uma maior longevidade, né? On Earth, wheels with pneumatic tires have proven very effective and efficient, but the Moon and Mars are not very friendly to the average car tire. NASA has designed all sorts of wheels and tires using various materials, but even their latest creation, the Mars Curiosity rover, with state-of-the-art wheels designed specifically for Mars, started taking damage after moving around on Mars. Engineers began to notice significant wheel damage due to the unexpectedly harsh terrain, so NASA had to go back to the drawing board and come up with new wheel designs. NASA Glenn Research Center has just reinvented the wheel, a new tire that can go back to Então, é its super original elástica. shape after having undergone deformation. This invention was possible thanks to a shape memory alloy. Shape memory alloys are materials that can be stretched and reshaped by applying heat to the source. The material is a nickel titanium Ele wire consegue se mesh, which deformar looks like sem medieval chainmail. ter danos no No pneu. matter how many blocks it rolls over, Porque this lá em super-elastic tire Marte, na will Lua, você return to its é impossível predeformed fazer shape like manutenção, nothing né? ever happened. Sophisticated smart materials. After removal of the Aqui, iron como oxide o layer, processo, um dos processos que eu falei é a trefilação, né? powered capstan draws it through a Para fazer die, fios. reducing the diameter. Further reduction Aí a can take fieira, place né? using extra dies. The drawn wire is finally wound on a spool. This transformation elongates the wire. 1 meter of 5.5 millimeter wire rod can be drawn to 30 meters with 1 millimeter diameter. Acho que faltou esse daqui. Sophisticated smart materials can react to outside forces. It's designed to keep Aqui é o it artery stent, open. Surgeons can shrink it down for insertion. na forma And then the heat recolhida. of the body, Daí, quando like ele this entra no hot corpo water, humano, expands it into place. ele abre. Smart. Just one example of how new materials have revolutionized the world of medicine. Ah, And air brakes. ao invés de superfícies de controle tradicionais, hidráulico, sistema hidráulico, os slatts, os flaps, aileron, And weight. A bit loss in no efficiency. futuro, But imagine utilizando all of that efeito heat memória de change forma, would be super done elástico, the way a bird does it. Just essa like seria uma asa mórfica. That may sound way out, but for more than a decade, Daí eles fizeram it's um called a piezoelectric aeromodelo, né, ceramic. com aquecimento But these materials elétrico, change their shape e in você response consegue to an aí, electrical charge. é, In this case, that's supplied by batteries on the plane. aqui, ó, com Electronically from efeito the memória ground. de forma,
One spare fuselage, and an hour later, they're back for round 2. Second time's the charm. You chalk up a big win for Birdman Inman and his team. For the pilot, learning how to fly using the new wings is like learning how to walk. But it's easy to see the bird. Ele está controlando aí a aeronave através do efeito memória de forma. With engineers putting more No caso, é o aviation back aeromodelo, into né? aviation. One day, you may look out your airliner's window to see smart materials bending the trailing edge of the wing. You might even see the entire shape of the wing altering in flight, thanks to some metals with great memories. This Wire Nova logo is made from a nickel and titanium alloy. The metal was invented in the late 50s for use in missile nose cones. But then, by accident, it was discovered to have an astonishing quality. If I stretch out this wire and then apply a little heat, Com aquecimento. it snaps back. É isso aí, Léo. Legal. Acho que deu para elucidar um pouquinho mais, né? Perfeito. Temos até outras perguntas aqui, mas vai ter que ficar para uma próxima vez. O Rafael Cardoso, o Pedro Anis, a gente faz questão de convidar numa próxima oportunidade ao Massal também, se Deus quiser, numa oportunidade pessoalmente, né? Massal, queria agradecer muito a presença, foi ótima palestra, muito ilustrativa, tem vários alunos, inclusive, aqui já com interesse de estudar esse tipo de material. Agradeço muito mesmo, peço desculpas pelo tempo, a gente tem uma palestra em seguida da outra, eles já têm também a próxima para ir, mas agradeço muito mesmo a sua presença, se quiser deixar um recado para os alunos, esteja à vontade. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz dessa oportunidade de apresentar um material que o Brasil ele é um país assim muito difícil de você de pesquisa, de desenvolver engenharia e a semana de engenharia é uma oportunidade aí para os alunos, os novos alunos de várias áreas, né? Existem múltiplas áreas, desde materiais, por exemplo, metálicos de alta entropia, materiais, novos materiais, novas ligas estão surgindo, manufatura aditiva, né, que tá em alta, novos polímeros, matrizes poliméricas, compósitos, tudo isso, né, a gente vê que está substituindo aí os automóveis, os equipamentos, as aeronaves, então a engenharia de materiais está evoluindo bastante, né? E eu fico feliz em poder contribuir, né, com algum conhecimento e que continue evoluindo. Essa e que mantenham os estudos, né? Que os alunos aí levem a sério o estudo, se dediquem bastante e que vale a pena. A carreira de engenheiro de materiais tem tudo para crescer. Eu tenho visto isso na Embraer, né? Que uma das grandes modificações, mudanças tecnológicas está na área de engenharia de materiais, sendo materiais cada vez mais leves, compósitos, né? A gente vê o Dreamline 787 substituindo o alumínio, então a gente tem aí uma quebra uma disruptiva, né? Uma quebra do que já vinha das aeronaves comerciais da década de 60, 70, o alumínio está sendo substituído, então e é tudo materiais, né? Além do avanço da computação eletrônica embarcada na aeronave, materiais aí é bastante importante. Então, eu gostaria de agradecer, de novo, né, aos professores, ao professor Jean pelo convite, em nome do professor Utubo, né, na verdade, ele é o papa dessa matéria, eu sou somente um aprendiz, né, mas eu fico honrado aí pelo convite, o professor Léo aí pela amizade, aos outros professores, professor Couto, os professores aí, do Mackenzie, que eu
que eu estudei também, aos novos professores que eu não conheço, né? Mas eu tenho certeza que são excelentes professores. Enfim, é isso aí. Um grande abraço para todos. Perfeito. Massal, agradeço muito mesmo pela presença, pela palestra, pela amizade. Eu e o Massal passamos por várias matérias juntos aí na universidade. Agradeço mesmo. Agradeço aos professores presentes aqui, o professor Jean Vatavuk, a professora Gisele Schleich, o professor Juliano Martins Barbosa. Eu sempre erro o sobrenome da professora Gisele, depois ela vai me xingar de novo. E a professora Miriam também, ela está com os alunos aqui no chat. Então, obrigado a presença de todos e boa semana da engenharia aí para vocês, aos alunos aí que participaram. Obrigado de novo, Massal. Obrigado, boa noite aí para você. Boa noite, Obrigado. boa noite a todos. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigado, Até mais, obrigado, tchau, tchau. Marcelo. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço. Beijo, Tchau, tchau. boa noite. Tchau, tchau. Isso mesmo.